juntos novamente para continuarmos com a leitura do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa é a tradução da primeira edição francesa de Allan Kardec. Continuando com as manifestações dos espíritos de mediana evolução. Eric Stanislas. Comunicação espontânea, Sociedade de Paris, agosto 1863. Quanta felicidade nos dão as emoções vivamente sentidas pelos corações calorosos. Ó doces pensamentos, que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, a tudo que respira material e espiritualmente, que o vosso bálsamo derrame-se profusamente sobre vós e sobre nós. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que experimentam os vossos irmãos de além-túmulo na contemplação do amor puro que une a todos vós? Ah, irmãos, como o bem está por toda parte, quantos sentimentos afetuosos, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a semear sobre a longa estrada que ainda tendes a percorrer. Mas, igualmente, quanto a vós será concedido antes mesmo de terdes adquirido o direito a tais bênçãos. Assisti a tudo esta noite, ouvi, percebi e aprendi. Também poderei, por minha vez, cumprir o meu dever, instruindo a classe dos espíritos imperfeitos. Escutai, eu estava longe de ser feliz, mergulhado na imensidão do infinito. Meus sofrimentos eram tão mais intensos que eu não podia corretamente dimensioná-los. Bendito seja Deus, que me permitiu vir a um santuário que os maus não podem adentrar impunemente. Amigos, como vos sou reconhecido, quantas forças pude aurir em vosso meio. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, aprendei porquanto não poderíeis imaginar quantos frutos produzem as reuniões sérias de que participais. Os espíritos que ainda têm muito a aprender, aqueles que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos, esquecidos de seus deveres, podem estar entre vós, seja por uma circunstância fortuita ou por outra razão. Impressionados vivamente por um choque terrível, eles podem, e o que muitas vezes acontece, voltarem-se para dentro de si, reconhecendo-se, enxergando finalmente a meta a atingir. Temos aqui uma nota. O espírito Eric descreve a vivência do arrependimento enquanto conscientização da alma da sua responsabilidade pelo sofrimento que enfrenta. Ele volta para si mesmo e se reconhece, divisando a meta que é o aperfeiçoamento e o retorno ao bem. Este caso exemplifica o item 11º do capítulo 8º. Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Foi uma nota do editor. Continuamos. Fortalecidos pelos exemplos de que dais, vão então procurar os meios de sair do estado doloroso em que se encontram. Com uma imensa satisfação é que me faço intérprete das almas sofredoras, porque é homens de coração a que me dirijo, certo de ser ouvido. Aceitai, portanto, ainda uma vez, ó homens generosos, a manifestação do meu agradecimento particular e o de todos os nossos amigos a quem fizestes, talvez sem o suspeitar, tanto bem. Eric Stanislas. E eu aproveito para fazer um comentário. Essa é a grande importância de quem faz o evangelho no lar. Quantas pessoas não podem, quantos espíritos não podem serem esclarecidos com essas reuniões? Estamos sempre acompanhados. É uma caridade para nós mesmos, que estamos aprendendo, e para aqueles que não tiveram essa oportunidade enquanto em vida. Continuando. O guia do médium transmitiu a seguinte mensagem. Meus filhos, trata-se de um espírito que foi muito infeliz, porque esteve por muito tempo desencaminhado. Agora ele compreendeu seus erros, arrependeu-se, finalmente voltou os olhos para Deus, que ele havia desprezado. Não é a sua posição de felicidade, mas ele por ela aspira, não sofrendo mais. Deus permitir vir escutai-vos para depois ir a uma esfera inferior para ensinar, fazendo com que progridam os espíritos que, como ele, deixaram de cumprir as leis divinas. É a reparação que lhe é pedida. Poderá agora conquistar a felicidade, porque essa é a sua vontade. Agora a manifestação da senhora Ana Belleville.
Jovem senhora, falecida aos 35 anos, após uma doença longa e cruel. Vivaz, espirituosa, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, possuía, além disso, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos, que jamais a deixava desprevenida das circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor por aqueles dos quais tinha muito a se queixar, estava sempre pronta a prestar-lhes ajuda quando preciso. Intimamente ligados a ela por muitos anos, pudemos seguir todas as fases da sua existência, assim como todos os seus episódios finais. Um acidente provocou a terrível doença que a levaria à morte, depois de mantê-la em uma cama por 3 anos, presa aos mais cruéis sofrimentos, que ela suportou até o último momento com uma coragem heróica e sem que a sua alegria espontânea a abandonasse. Acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas preocupava-se muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam à vida presente, a que se prendia, sem que tivesse medo da morte. No entanto, sem buscar os prazeres materiais, mesmo porque sua vida era muito simples. Com tranquilidade, privava-se do que não podia obter, mas possuía um sentimento inato do bem, do belo, que estampava até as mais pequenas coisas. Queria viver mais por seus filhos do que por si mesma, por sentir que lhes era necessária a sua presença. Eis por que se agarrava à vida. Conhecia o Espiritismo sem o haver estudado profundamente. Interessava-se por ele, mas não chegou a fixar suas noções acerca do futuro. Para ela era uma verdade, mas que não lhe deixava nenhuma impressão profunda no espírito. O bem que fazia era resultado de um impulso natural, espontâneo, não motivado pela ideia de recompensas ou penas futuras. Já de muito antes, seu estado era desesperador, de modo que se esperava vê-la partir a qualquer momento. Ela mesma não tinha mais ilusões. Um dia em que se lhe encontrava ausente o marido, sentiu-se desfalecer, compreendendo que sua hora havia chegado. Sua visão nublou-se e a perturbação a tomou. Sofria toda a angústia da separação. No entanto, não admitia morrer antes de voltar a ver o seu marido. Fazendo sobre si mesmo um supremo esforço, ela disse: Não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer em si mesma, recuperando o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido voltou, disse-lhe: Eu ia morrer, mas quis esperar que estivesse perto de mim, porque ainda tinha que te passar várias recomendações. A luta entre a vida e a morte prolongou-se assim por mais 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Evocada no dia seguinte ao de sua morte. Queridos amigos, obrigada por vossa preocupação comigo. Fostes, para mim, ademais, como bons pais. Pois bem, alegrai-vos que eu estou feliz, conforme meu pobre marido, e velai por meus filhos. Fui para junto deles assim que deixei o corpo. Parece-nos que a sua perturbação não foi longa, pois não responde com lucidez. Meus amigos, sofri tanto, e sabeis que sofri com resignação. Pois bem, minha prova acabou. Não posso dizer que esteja libertada por completo, mas ao menos não sofro mais. E isso é para mim um grande alívio. Neste momento, estou radicalmente curada. Asseguro-vos isso, mas preciso do auxílio da prece para poder depois vir colaborar convosco. Qual foi a causa de seus longos sofrimentos? Um passado terrível, meu amigo. Poderia descrever como foi esse passado? Deixai que eu o esqueça por um tempo, pois tão caro paguei por ele, 1 mês após a sua morte. Diz ali, agora que já está completamente desprendida do que reconhece melhor, gostaria de ter com a senhora uma conversa mais detalhada. Poderia dizer-nos qual foi a causa de sua longa agonia, visto que permaneceu durante 3 meses entre a vida e a morte? Obrigada, meus bons amigos, por vossa lembrança e pelas preces bondosas. Como me foram salutares e quanto contribuíram para o meu desprendimento. Tenho ainda necessidade de amparo. Continuai a orar por mim. Compreendeis o que é a prece. Não as fórmulas mecânicas repetidas por tantos que não se dão conta do efeito produzido por uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos foram amplamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos meus queridos filhos que com pesar os deixei.
Prolonguei eu mesma meus sofrimentos. O desejo ardente de viver para meus filhos fazia com que me agarrasse de certa forma à matéria, e ao contrário dos outros, teimei em não abandonar o pobre corpo com o qual era forçoso romper, ainda que me fosse um instrumento de tantas dores. Eis aí a verdadeira causa da minha longa agonia. Agora, quanto à minha enfermidade e as dores que sofri, era uma expiação do passado, uma dívida a mais que eu paguei. Ai de mim, meus bons amigos, se vos tivesse ouvido, que imensa mudança haveria em minha vida atualmente. Quanto alívio eu teria experimentado em meus últimos instantes, e como esta separação teria sido mais fácil, se em vez de a ela se opor, tivesse deixado-me levar, confiando na vontade de Deus, pela corrente que me arrastava. Porém, em vez de dirigir meu olhar para o futuro que me aguardava, eu via somente o presente, que abandonaria. Quando retornar à terra, asseguro-vos que serei espírita. Que vasta ciência! Assisto às vossas reuniões com frequência, assim como às instruções que vos são dadas. Se eu a tudo isso tivesse compreendido quando estava na terra, meus sofrimentos teriam sido bem menores, mas a hora não era chegada. Hoje compreendo a bondade de Deus e sua justiça, embora não esteja adiantada o bastante para não me preocupar mais com as coisas da vida. Meus filhos, principalmente, ainda me prendem a ela. Não mais para mimá-los, mas para velar por eles, inspirando-lhes a seguir a estrada que lhes indica agora o Espiritismo. Sim, meus bons amigos, tenho ainda grandes preocupações. Uma, sobretudo, porque o futuro de meus filhos dela depende. Poderia dar-nos algumas explicações sobre o passado que tanto deplora? Ah, meus bons amigos, estou pronta por vos fazer a confissão. Desprezei o sofrimento alheio. Vi minha mãe sofrer sem dela apiedar-me, chamando-a de doente imaginária. Por não haver acamada, supunha que ela não sofresse, e ria de seus lamentos. Eis como Deus castiga. 6 meses após a morte, ela volta. Agora que um tempo bastante longo se passou desde que deixou o meu invólucro terrestre, poderia descrever-nos sua situação, suas ocupações no mundo dos espíritos? Durante minha vida na Terra, fui o que geralmente se denomina uma boa pessoa, porém, antes de tudo, eu prezava meu bem-estar. Compassiva por natureza, não teria sido capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio. Hoje tudo mudou. Sendo embora eu mesma, o eu de antes modificou-se. Adquiri novas qualidades e hoje vejo que não há categorias ou outras condições além do mérito pessoal, aqui no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso é bom está acima do rico orgulhoso que o humilha com sua esmola. Cuido especialmente dos que se afligem com dramas familiares, a perda de parentes ou da fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los, tarefa que me deixa feliz. Ana. Uma importante questão que resulta dos fatos supracitados, a saber, uma pessoa poderia, por um esforço da própria vontade, retardar o momento da separação entre a alma e o corpo? A resposta foi dada por São Luís. Se a resposta a essa questão fosse irrestritamente afirmativa, daria ensejo a falsas consequências. Evidentemente, em certas condições, um espírito encarnado pode prolongar a existência corporal para concluir instruções indispensáveis, ou ao menos que o acredite ser. É possível que se lhe permita isso, como no caso de que o tratamos, assim como em muitos outros exemplos. Essa prorrogação da vida de qualquer não pode ser senão de curta duração, porquanto não é permitido ao ser humano interferir na ordem das leis naturais, tampouco provocar um retorno real à vida quando esta já tenha chegado a seu termo. Trata-se apenas de uma suspensão momentânea. No entanto, a despeito da possibilidade desse evento, não convém concluir que possa ocorrer de forma corriqueira, que nem crer que esteja no poder do indivíduo assim prolongar a sua existência. Como prova para o espírito ou para viabilizar a conclusão de uma missão, os órgãos comprometidos podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar, por algum tempo, a manifestação material do pensamento. Tais casos constituem antes a exceção e não a regra.
Tampouco convém ver em tal fenômeno uma derrogação das leis de Deus, que são imutáveis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana, que, no último instante, tem consciência da missão de que foi encarregada e deseja, apesar da morte, concluir o que não pôde até então finalizar. Por vezes, pode também ser uma espécie de punição imposta ao espírito que duvida do futuro, ao conceder-lhe um prolongamento de vitalidade, com o qual ele sofre inevitavelmente. Assina São Luís. Poderia também causar espanto a rapidez do desligamento desse espírito, levando-se em conta seu apego à vida corporal. É preciso considerar, no entanto, que esse apego não tinha nada de sensual nem de material. Tinha até mesmo o seu lado moral, já que era motivado pela preocupação com os filhos de pouca idade. Era, além disso, um espírito avançado em inteligência e moralidade. Um grau a mais estaria entre os espíritos felizes. Portanto, não havia nos laços perispirituais a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida por uma longa enfermidade, prendia-se apenas por poucos fios que ela queria impedir que se rompessem. Entretanto, pela sua resistência, ela foi punida com o prolongamento dos seus sofrimentos inerentes à própria doença, e não com dificuldade do desligamento. Eis porque, após o desprendimento, a perturbação durou pouco. Eu quero fazer aqui um comentário. A palavra punição já não se usa mais, porque não existe punição, existe consequência. Deus não pune ninguém, tudo é consequência de uma atitude nossa. Que isso fique sempre claro. Seguindo. Fato igualmente importante decorre dessa evocação, assim como da maioria das evocações feitas em épocas diversas, ou mais ou menos distanciadas da morte. A transformação que gradualmente ocorre nos pensamentos do espírito, cujo progresso é possível acompanhar. No caso desse espírito, essa mudança traduz-se não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais correta das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, assim, um fato comprovado pela experiência. E esse progresso é posto em prática na vida corporal, que constitui o teste das suas resoluções, o cadinho em que se depura. Uma vez que a alma progride após a morte, sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva do seu destino constituiria, como já dissemos antes, a negação do progresso. Não podemos coexistir as duas coisas simultaneamente, resta aquela que conta com a sanção dos fatos e da razão. Concluímos mais uma leitura. Aguardo todos vocês na próxima. Abraços.